aula de hoje, pessoal, a gente tem 5 questões chaves para a gente estar utilizando aqui como um guia, né, da nossa aula. Na primeira delas, a gente vai ver em que tipos de explicações que o diodo Zener é útil. Na segunda, quais que são as preocupações envolvidas na regulação de tensão utilizando o diodo Zener. Na terceira, como que se dá o funcionamento dos limitadores de tensão. A quarta fala sobre os grampeadores, né, em que situações ali, né, na verdade, qual que é a finalidade desses grampeadores de tensão, e a quinta traz em que situações que os multiplicadores de tensão serão melhor empregados. Então, a gente vai passar por cada uma delas e responder todas elas ainda na aula de hoje. Então, iniciando o nosso 7º tópico, que trata aqui da estabilização de tensão utilizando o diodo Zener, né, inicialmente é bom a gente lembrar da característica, né, da curva de corrente em função da tensão, que é característica dos diodos Zener. Os diodos Zener, eles são desenvolvidos, projetados para estar sendo utilizados especificamente, né, na região de polarização reversa. Portanto, seria o equivalente a essa curva, na verdade, a parte azul da curva mostrada aí para vocês. Ele pode também estar sendo utilizado na região direta, né? Porém, você vai aproveitar melhor as características do dispositivo se você estiver utilizando ele reversamente polarizado. Por quê? Qual que é a característica principal da região Zener? Primeira coisa, qual é a região Zener? A região Zener é essa que eu destaco aqui para vocês, ó. É essa região em que eu atinjo ali o limite de ruptura reversa do diodo e o diodo passa a conduzir no sentido reverso, né? Então, qual que é a característica principal dessa região Zener? Vejam vocês que nessa região, né, valores aqui, ó, eu posso variar a corrente, por exemplo, vou colocar uma corrente inicial aqui, vou dar um valor para ela de, por exemplo, 5 miliamperes, valor baixo de corrente. Nessa região, se eu crescer muito a minha corrente que eu estou aplicando ali no meu dispositivo, né? Por exemplo, essa corrente, ela crescer lá para 50 miliamperes, como um exemplo básico aqui, a corrente aumentou 10 vezes. Vejam vocês que a tensão que vai estar aparecendo lá no dispositivo, ela praticamente não se alterou, mesmo eu tendo colocado ali uma faixa de corrente bem ampla para esse diodo estar conduzindo no sentido reverso, né? Ou seja, grandes variações, né, grandes variações de corrente praticamente não alteraram ou não alteram a tensão aplicada ou a tensão que está ali sobre o seu diodo, né? Então, grandes variações de tensão de corrente não refletem em grandes variações de tensão. Muito pelo contrário, grandes variações de corrente refletem um ΔV, né, um ΔV bem baixinho, um ΔV que praticamente não se alterou. Isso é interessante porque, às vezes, você tem situações em que você quer estar com o seu ali, com sua atenção no circuito, né, com poucas variações, né, de modo que se você colocar um diodo Zener nesse circuito, né, por exemplo, em paralelo com a carga, né, por mais que aumente-se a corrente vinda da entrada, por exemplo, né, você tem uma tensão na saída que está regulada em um valor específico. Por isso que os diodos Zener são bastante utilizados em aplicações de regulação de tensão. Então, uma das aplicações principais é regulação de tensão. Também podem ser utilizados, pessoal, como limitadores de tensão, de forma que você limita a tensão em um dado valor, né? Claro, isso tudo dentro das condições lá do seu circuito, mas você consegue, então, estar limitando, né? Então, limitadores, utilizando o diodo Zener como um limitador de tensão. Logo em seguida, né, para aproveitar esse efeito de regulação de tensão, o diodo Zener deve estar diretamente ou reversamente polarizado. Veja você que, a partir do momento que eu estou trabalhando com o diodo Zener reversamente polarizado, eu consigo ter dessa aplicação tensões reguladas bem maiores do que a tensão de joelho. O que eu quero dizer com isso? Veja você,
Se eu tivesse trabalhando na região de polarização direta, ou seja, nessa região aqui, né, o diodo, né, a partir do momento em que ele é polarizado diretamente, vai aparecer lá sobre ele, de acordo com o modelo de tensão constante, uma queda de tensão VK. Você poderia estar utilizando ele, né, para regular a tensão em VK. Só que a gente sabe que VK é um valor baixo, né, próximo ali, por exemplo, de 1 volts para diodo de silício. Já se você estiver utilizando o diodo Zener na região de polarização reversa, você vai estar conseguindo regular a tensão do circuito para um valor VZ, né, que muitas das vezes, né, em módulo, VZ é muito maior do que VK. Em outras palavras, você vai conseguir regular a tensão do seu circuito para uma tensão que seja, por exemplo, de 10, de 20, de 100 volts. Né, coisa que se você estiver utilizando o diodo Zener na região de polarização direta, você não vai estar conseguindo. Então, para aproveitar esse efeito, né, da melhor maneira possível, nesse efeito de regulação de tensão, o ideal é que você utilize, né, o diodo Zener polarizado reversamente. Então, a gente vai estar utilizando ele na região de polarização reversa, ou na região azul do gráfico apresentado aí para vocês. Bom, assim a gente responde a nossa primeira questão-chave, né, que é que tipo de aplicação que o diodo Zener pode ser útil. Né? Ele é útil em situações principalmente de regulação de tensão, aproveitando a característica da região reversa, em que você tem grandes variações de corrente, não produzindo variações efetivas de tensão, né, de queda de tensão em cima ali do seu diodo. Então, a regulação de tensão é uma primeira aplicação, e também é utilizado também como um limitador de tensão. Pode ser utilizado dessa maneira também. Bom, a gente passa então a simbologia, né, e os circuitos equivalentes do diodo Zener. Né, primeiro aspecto, um aspecto de simbologia, né, o diodo Zener, como diodo, ele tem um símbolo bem próximo do diodo que a gente está acostumado a trabalhar. Então, vou desenhar ele aqui para vocês. Ó. É bem próximo ao símbolo do diodo. A única diferença é que a gente coloca esses tracinhos que eu estou desenhando aqui para vocês, para identificar que esse diodo é um diodo Zener e que ele é ali desenvolvido, né, projetado para estar atuando principalmente na região de ruptura reversa, né, ou reversamente polarizado. Continua havendo a presença do anodo e do catodo, e a queda de tensão que a gente assume aqui como o sentido positivo é o sentido contrário ao sentido de condução. Então, a tensão VD aplicada é no sentido contrário ao sentido de condução quando o dispositivo está diretamente impolarizado. Bom, então a gente pode desenhar aqui 3 regiões bastante específicas para a atuação do diodo Zener. Na primeira região, a gente tem a tensão VD aplicada, né, nos terminais do diodo, né, é maior do que a tensão VK. Ou seja, eu estou polarizando o diodo diretamente. Esse diodo Zener, ele vai conduzir? Sim, ele vai conduzir exatamente igual ele conduzia, na verdade, exatamente igual o diodo que a gente estudou até agora conduz. Então, a gente pode substituir, né, pensando aqui, né, num diodo Zener, né, ideal, ou um modelo de tensão constante para ele, né, a gente pode substituir ele também por uma fonte, né, de tensão constante com a queda no sentido contrário ao de condução. Então, a corrente, a gente já sabe, a corrente no diodo, deixa eu pegar uma cor diferente, a corrente no sentido de condução dele é essa aqui no sentido da flecha verde. Então, portanto, a queda de tensão VK é contrária a esse sentido de condução. Então, eu vou desenhar aqui, né, o circuito equivalente. Então, a fonte de tensão contrária e de valor VK aparece quando o diodo Zener ele está diretamente polarizado. Então, isso aqui representa a região 1 do gráfico. Durante a região 2 do gráfico, o que a gente tem deixa eu pegar a caneta vermelha, o que a gente tem é a tensão VD, ela é menor do que a tensão VK, de forma que eu ainda não consigo polarizar diretamente o diodo, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela é maior do que a tensão VZ. Né? Aqui eu não estou pensando em valores em módulo, eu estou levando em consideração os sinais, viu, pessoal? Então, o VD tem um valor que é maior do que a tensão VZ,
Ou seja, por exemplo, poderia ser um valor, vou desenhar aqui, ó, poderia ser algo nessa região, né, que eu acabei de desenhar em preto, uma tensão VD, né, com esse valor que eu desenhei aí para vocês. Ela está maior do que VZ, que é a tensão Zener, ou a tensão de ruptura reversa lá do Zener, né? Porém, ela é menor do que VK. Dessa forma, o que a gente tem aqui é uma corrente nula passando pelo dispositivo. E isso, claro, tratando em termos ideais, em termos do modelo. A gente sabe que pode sim haver uma corrente reversa, pequena, devido aos minoritários, porém eu não estou levando em consideração isso aqui agora. Então, nessa região, na região 2, né, com essas características, eu vou ter um circuito aberto, ou seja, eu não tenho passagem da corrente pelo diodo. Ou a minha corrente ID ela é igual a zero. Então, inclusive, desculpa, pessoal, esse gráfico ele está com os eixos invertidos aqui. Eu vou até trocar agora, para a gente não levar isso como errado. Então, aqui é a corrente, na verdade, e aqui é a tensão, só para estar esclarecendo esse ponto. Na terceira região, que é a região, região Zener, ou que ele vai entrar em condução no sentido reverso, né? Se a gente tem uma condução agora no sentido reverso, que jeito que fica a corrente? Ela fica da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Se ele vai conduzir no sentido reverso, essa corrente ela está da direita para a esquerda. Então, a flechinha verde indica para mim aqui a corrente no diodo Zener, né, da direita para a esquerda. Bom, da mesma maneira, pessoal, a gente representa aqui, né, uma queda de tensão no Zener por uma fonte de tensão contrária a essa corrente. Então, o que você vai ter agora nesse caso é uma tensão VZ, que ela está contrária a essa corrente aplicada. Então, vai aparecer aqui o polo negativo no anodo e o polo positivo dessa tensão VZ no cátodo. Então, e quando isso acontece? Isso acontece quando a tensão VZ, certo? Quando, na verdade, quando a tensão VD é menor do que a tensão VZ no diodo. Ou seja, quando eu estiver aplicando uma tensão no diodo no sentido reverso e essa tensão supera a tensão lá do Zener, quer dizer que ele vai entrar em condução no sentido contrário, né? Então, a gente vai ver esses efeitos melhor na hora que a gente incluir o diodo Zener em um circuito. Isso vai acontecer já já. Bom, então, identificadas as 3 regiões específicas de operação para o diodo Zener e os circuitos equivalentes de cada uma delas, a gente pode, inclusive agora, se vocês quiserem, adicionar algumas não idealidades. Uma não idealidade que o pessoal costuma incluir nas contas, a gente já sabe disso, na verdade, é incluir as perdas que existem ali inerentes a esse dispositivo. Para incluir essas perdas, a gente inclui no nosso modelo, que a gente acabou de tratar ali anterior, né, a resistência que a gente chama de impedância dinâmica, esse R minúsculo Z, né, impedância dinâmica do seu diodo Zener. E isso é dado lá no datasheet do seu diodo para determinadas condições de teste. Então, o que você vai ter, na verdade, é só o acréscimo, né, de uma resistência, né, que vai oferecer, claro, uma resistência à passagem da corrente elétrica, né, e vai, claro, trazer algumas perdas aí para o seu dispositivo. Para as nossas análises, que a gente muitas vezes tem resistências nos circuitos que são muito maiores que a impedância dinâmica do diodo Zener, a gente não vai estar considerando. Mas se você quiser uma análise precisa, você pode estar, sim, considerando a impedância dinâmica lá no seu modelo do diodo Zener, né, conforme está mostrado aí para vocês na figura. Valores aproximados dessa impedância dinâmica fica ali próximo de 10 até 30, 40 ohms aproximadamente, dependendo, claro, das características construtivas do seu diodo. Os diodos Zener, assim como os diodos que a gente já trabalhou, eles têm os datasheets específicos dele. Aqui eu trouxe um datasheet dos modelos, né, que vão ali de 1N4728 até 1N4764. Esses diodos eles são feitos de silício, utilizados em aplicações
né, de estabilização, né, e limitação de tensão, principalmente como um regulador ou um estabilizador de tensão. Essas são as aplicações principais, a gente já viu o motivo disso. Vejam vocês que, para essa família de diodos Zener, eu tenho aqui as tensões podendo ir desde 3.3, tensões Zener, viu? Desde 3.3 até 100 volts, então, ou seja, dependendo do modelo que você escolher do diodo, você vai conseguir, né, tensões, regulações de tensão elevadas, muito maiores do que a tensão de joelho lá do diodo. Então, o que é uma coisa desejável em diversas aplicações. Bom, algumas características que eu destaco para vocês, né, assim como todos os outros equipamentos, né, na engenharia elétrica e também, claro, se tratando do mundo prático, né, tem as suas limitações. Então, o Zener, ele tem uma limitação em termos de dissipação de potência. Qual que é a potência máxima que ele consegue dissipar? Ou seja, produto V vezes I, né? Esse produto V vezes I, né, para essa família aqui de diodos Zener que eu trago para vocês, né, o limite é de 1,3 watts ou 1.300 miliwatts, certo? Temperaturas em que ele pode atuar até cerca de 175 graus Celsius. Ele vai ter, né, as influências térmicas, assim como os outros diodos também tinham. Essas influências térmicas devem ser, sim, levadas em conta. A tensão, no sentido direto, né, a queda de tensão, quando o diodo está diretamente polarizado, é de 1,2 volts. Vejam vocês que, né, nem a gente viu, essa família de diodos, de diodos Zener, ela pode estar regulando tensões desde 3.3 até 100 volts. Então, bem maior do que a tensão de sentido direto, né, que é de 1,2 volts apenas. Bom, então, dependendo aqui do modelo que você escolhe, né, por exemplo, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, você pode escolher diodos que têm a tensão Zener, né, por exemplo, começando com um N4728, né, que vai desde ali de 3.3 volts, certo? Até lá no final, ó, lá o último, o 4764, que tem uma tensão Zener, né, para regulação até 100 volts, né? Essa aqui é a tensão que ele vai estar ali regulando o seu circuito. Bom, com base nisso, você vai ter lá as suas características de teste, né, que foi feito a construção do datasheet. Por exemplo, para esse primeiro caso, do 1N4728, né, foram feitos os testes aí para corrente Zener de 76 mA, ou seja, com 76 mA, quando estava passando essa corrente pelo diodo Zener no sentido reverso, né, havia uma queda de tensão de 3.3 volts no dispositivo. Então, isso daqui, inclusive, se você quiser utilizar esses parâmetros como um projeto do seu circuito, é interessante, porque você sabe que para aquela corrente, a gente tinha a certeza de que a regulação de tensão estava ali funcionando para 3,3 volts. E aqui também, que nem eu disse para vocês, a impedância dinâmica, né, a impedância dinâmica, ela também é trazida nos datasheets aqui. Então, a impedância dinâmica do 1N4728 é de, tipicamente, 10 ohms. Que nem eu disse para vocês, né, a corrente reversa a gente considera como nula, mas na verdade ela existe. E ela, no 1N4728, ela é de 100 microamperes. Para a maioria das aplicações, isso daqui não vai fazer muita diferença, né, mas se você tiver com a aplicação aí com a precisão bem mais elevada, ou de forma alguma você precisa de uma corrente, você pode aceitar uma corrente reversa, então você tem que considerar, às vezes, trocar de diodo e tentar escolher um que tenha a corrente reversa bem menor do que essa aqui de 100 microamperes, por exemplo. Bom, assim como todos os diodos, né, a gente sabe que a temperatura é um parâmetro relevante para eles, para esses dispositivos, né? E vejam vocês aqui o gráfico, ele traz um gráfico de dissipação de potência em função da temperatura ambiente, que esse diodo Zener está ali sujeito. Para a temperatura, por exemplo, de 25 graus Celsius, a gente tem lá a dissipação máxima de 1,3 watts, ou 1.300 miliwatts. À medida que você aumenta a temperatura, por exemplo, e ela vai lá para 100 graus Celsius, então você já cai aqui, ó, para cerca ali de, eu vou aproximar, 700 miliwatts, ou seja, caiu para quase a metade, né? Isso, claro, tudo isso está correlacionado lá às nossas correntes, né, nos transportes de portadores de carga, né? Isso daí tudo a gente já viu lá na nossa unidade 1, que são os efeitos também da temperatura
nos dispositivos semicondutores, nos diodos principalmente. E aqui também, né, para finalizar, o datasheet traz, na verdade, as dimensões, né, do dispositivo, caso você queira estar utilizando ele aí, né, e montando a sua plaquinha, projetando a sua plaquinha, sem ter ele em mãos para estar fazendo as medidas, você consegue, né, conseguir as medições aqui por meio do datasheet. Bom, uma vez agora que a gente já sabe como que o diodo Zener funciona separado de um circuito, né, chegou a hora da gente inserir ele em um circuito com outros elementos para a gente estar analisando o funcionamento e as aplicações desse circuito. Então, começando aqui com um regulador bem simples, o regulador Zener mais simples que a gente pode trazer, né, a gente tem aqui um regulador, né, de tensão em que, a partir do conhecimento de uma tensão de entrada e do valor da resistência da carga de saída, né, eu consigo projetar o valor da resistência R1 e também escolher o meu diodo Zener de modo que eu tenha uma determinada tensão regulada lá na saída. E essa tensão é justamente a tensão VZ, né, a tensão lá do seu diodo Zener. Então, em outras palavras, né, eu quero uma tensão regulada na saída. Né, eu já conheço o valor da minha tensão de entrada e já conheço o valor da minha carga. Qual é o diodo Zener que eu devo escolher e também qual é o valor de resistência R1 que eu devo escolher, de modo que eu tenha a tensão que eu quero lá na saída. Então, essa é aqui a nossa aplicação simples de um regulador de tensão. Então, inicialmente, né, vamos ver quais são as situações possíveis aqui. Se a gente tiver o resistor R1 do nosso circuito aí, muito elevado, ou seja, um valor alto de resistência, né? O que vai acontecer com a tensão VA? A tensão VA, ela vai ser o quê? Ela é justamente a tensão de entrada menos a tensão VR1. A gente sabe disso da teoria de circuitos. Inclusive, vou desenhar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, a tensão VA, ela é a tensão da entrada menos a tensão VR1. Se esse valor de R1 é elevado, então quer dizer que a queda de tensão nele também é elevada, ou seja, a maior parte da tensão de entrada vai ficar nesse resistor. Nesse caso, a tensão VA, ela é baixa, né? Ou seja, em outras palavras também, a gente pode dizer que a tensão é menor, a tensão VA é menor do que a tensão VZ. Nesse caso, a gente caiu lá naquela região 2, né, que a gente acabou de tratar. Naquela região 2, o diodo Zener ele estava aberto e não tinha nenhum tipo de regulação de tensão. Agora, se a gente tiver um resistor correto, né, se a gente tiver um resistor correto, a nossa tensão no ponto VA, ela vai ser aqui, ó, aproximadamente, na verdade, igual à tensão no Zener. Por quê? Porque o diodo Zener, agora ele vai estar com aquela situação 3, em que ele vai estar reversamente polarizado, porém conduzindo, não é? Se ele estiver conduzindo, né, a tensão que vai aparecer nele é a tensão Zener. E a tensão na saída vai ser igual a essa tensão VZ, porque o Zener está em paralelo com a sua saída. O que acontece se o valor de R1, né, esse resistor, né, que está ali em série com a fonte, for muito baixo? Claro, se ele for muito baixo, a tensão, né, a queda de tensão nele também vai ser baixa, o produto R vezes I vai dar um valor baixo, e a tensão VA, né, a tensão VA, ela vai ser sim igual à tensão VZ, só que a gente vai ter uma corrente Z, né, a corrente que vai estar passando pelo Zener, que é muito maior do que a corrente máxima que esse diodo pode suportar. Nesse caso, se essa corrente for muito superior, claro que a potência dissipada, que é o produto R vezes I, né, V vezes I, desculpe, vai ser também muito maior do que a potência máxima. Né? Então, a potência dissipada vai ser maior que a potência máxima e assim a gente vai danificar o nosso diodo Zener. Então, essa é uma situação que a gente também não quer. O que a gente quer é projetar o valor de R1 corretamente, de modo que a gente tenha o Zener funcionando como um regulador de tensão e que esteja passando por ele uma corrente que esteja dentro dos limites, né, do dispositivo. Então, é isso que a gente quer num projeto de regulador de tensão utilizando o diodo Zener. Bom, assim a gente, então, responde a nossa segunda questão-chave, que é quais as preocupações envolvidas na regulação de tensão utilizando o Zener.
Então, a gente tem duas preocupações básicas. A primeira delas, né, lógico, é respeitar os limites do dispositivo. Então, respeitar os limites do Zener. E a segunda delas é escolher adequadamente o valor de R1. Então, escolher adequadamente R1, de modo que eu faça o meu regulador Zener estar operando de forma adequada. Né? Nem estando o Zener ali na região de polarização direta, por exemplo, ou não polarizado reversamente, mas também, ao mesmo tempo, garantindo que a corrente que passa por ele é menor do que a corrente máxima, né, que ele pode suportar. Então, pessoal, agora a gente pode fazer uma análise quantitativa, né, uma análise um pouquinho mais matemática, para a gente estar encontrando os valores de R1 de modo que a gente tenha esse regulador Zener aí do circuito mostrado para vocês funcionando adequadamente. Né? Eu tenho, então, que definir qual que é um limite superior para R1, de modo que a queda de tensão nele não seja tão grande ao ponto de eu não ter a tensão VA, né, maior do que a tensão VZ, né, e também eu preciso encontrar um valor inferior, ou um limite inferior para esse valor de R1, de modo que o Zener não esteja, né, passando por ele uma corrente elevada o suficiente para estar danificando o dispositivo. Então, para o limite superior de R1, né, o que a gente tem, pessoal, é o Zener na iminência de entrar em condução no modo reverso, né, ou seja, de começar a aparecer uma corrente IZ por ele. Só que ainda não apareceu essa corrente, a gente está na iminência, né, um pouco antes disso acontecer. Então, estudando o circuito, né, nessa situação, a gente pode colocar o diodo Zener ainda aberto, porque ele está na iminência de entrar em condução, certo? E também desenhar o nosso circuito, né, com a carga lá em paralelo com ele. Né, fica exatamente como está mostrado aqui na imagem para vocês. Bom, então o que eu quero é encontrar o valor de R1 de modo que essa tensão VA aqui, ó, essa tensão VA, ela seja igual à tensão VZ, que é quando, de fato, o Zener vai entrar em condução e iniciar a sua regulação de tensão. Então, como que eu calculo o valor de R1 para esse caso? Bom, a gente pode aplicar aqui, né, a lei de Kirchhoff das tensões, né, de modo que a gente vai descobrir que a tensão VA, que é igual a tensão VZ, para esse caso do limite superior de R1, né, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual à tensão de entrada, certo? Menos a queda de tensão no resistor R1, que é VR1. Então, vai ser a tensão Vin menos a tensão em R1, que é VR1. A gente pode escrever, então, que a tensão vai ser igual à tensão de entrada menos o resistor R1 vezes a corrente IIN, ou a corrente de entrada que passa pelo circuito. O que a gente tem aqui é um circuito série, dá para vocês perceberem bem isso, né? Porque o diodo Zener, ele ainda está aberto, ele está na iminência de entrar em condução, né? Que é quando a tensão, naquele ponto A, é exatamente igual à tensão Zener, ou a tensão lá de ruptura reversa do diodo Zener. Bom, como a gente está interessado em R1, eu vou estar isolando o R1 nessa equação, né, de forma que R1 fique igual a VZ menos Vin, dividido por IN. Só que como ele ficou negativo, então ele aparece um negativo nele aqui, né? Para tirar esse negativo, basta a gente multiplicar os dois lados por menos 1, de modo que R1 fique igual a Vin menos VZ dividido por IN. A corrente IN, a gente consegue facilmente também obter ela em função dos termos conhecidos aí do circuito. Como é um circuito em série, né, I é igual a V sobre R, V é a tensão total, R é a resistência total nesse circuito simples série aí. De forma que IN, vou escrever aqui uma cor diferente, vou escrever em vermelho, né, essa corrente IN, ela é dada por
Na verdade, não pegou a caneta vermelha, agora sim. Essa corrente IN, ela é dada por V sobre R, então, que é igual V total é a tensão de entrada, o R total é a resistência R1 mais a resistência RR. Então, basta você substituir nessa equação, certo? De forma que você vai encontrar aí que o seu resistor R1 vai ficar igual a Vin menos a tensão Zener, porque é a tensão lá no ponto A, que a gente quer agora, a gente está tentando descobrir o valor de R1 de modo que a tensão no ponto A seja igual à tensão no Zener, dividido por IN e IN. Eu vou colocar aqui já Vin dividido por R1 mais RL. Esse R1 mais RL passa para cima multiplicando, não é? Então, vai ficar multiplicando R1 mais RL. O que você deve fazer aqui agora é isolar o termo R1 dessa equação, né, e aí você vai encontrar o valor máximo de resistência, né, de forma que você tenha ali no ponto A a tensão Zener. Então, na hora que você isolar essa equação, você vai chegar exatamente nisso que eu já trouxe aqui para você, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que o resistor R1, como é um valor máximo, né, ele tem que ser menor ou igual, porque ele é um valor máximo, a resistência da carga multiplicado pela tensão VI menos VZ, dividido por VZ. Basta você fazer aqui, isolar R1 naquela equação que você vai chegar nesse resultado. Então, esse daqui é o máximo valor de R1, de modo que a tensão lá no ponto A seja igual à tensão Zener. Se essa resistência tiver um valor maior, a tensão no ponto A vai estar abaixo da tensão Zener e o diodo Zener vai estar aberto, né? E não vai acontecer a regulação de tensão que você deseja. Então, por isso que ele é um valor superior. Da mesma maneira, a gente pode fazer o cálculo para o valor agora inferior de R1. De modo que agora o que a gente está preocupado é com os limites de dissipação de potência do dispositivo. Como que isso é feito? Então, a gente tem uma potência máxima no Zener, que ele está apto, né, a dissipar, e essa potência é a tensão Zener vezes a corrente máxima. Tudo bem, você consegue isso pelo datasheet, como a gente já viu. Isolando a corrente máxima, né, ela vai ficar igual à potência máxima, que é dada no datasheet, né, esse PZ máximo você encontra lá no datasheet, e também o VZ você encontra no datasheet do seu diodo Zener. Então, dividindo um pelo outro, você encontra a máxima corrente Zener que o seu diodo consegue conduzir. Que é essa corrente no nosso circuito? Se a gente olhar para o circuito, essa corrente Zener, né, que é a corrente que o diodo conduz no sentido reverso, né, ela é justamente a corrente de entrada, né, IN, menos a corrente que está indo lá para a carga. Ou seja, o diodo Zener ele absorve, né, a corrente de modo a manter a tensão regulada lá na saída. Né? Esse é o papel do diodo Zener. Então tá. Então IZ é igual a IN menos IL. Olhando para o circuito fica fácil ver isso. IZ, então como IN nesse caso aqui, ó, o que é a corrente de entrada? A corrente nesse resistor R1, que é justamente a corrente de entrada, a corrente é V sobre R. O que é o V? O V é Vin menos VA, que é a tensão Zener. Então, ó, Vin menos a tensão Zener sobre o valor de resistência, que é R1. A corrente IL, que é a corrente lá da carga, novamente, I é V sobre R, né, de forma que aqui a corrente na carga é o quê? É a tensão Zener, porque a gente está aqui ó, em paralelo com o diodo Zener, então está regulado, VZ, então é VZ sobre R, que é a resistência da carga. Bom, pensando em termos de uma máxima corrente que a gente pode ter, né, a gente vai encontrar que para uma corrente máxima a gente tem a resistência R1 mínima. Olha só, dá para ver isso aqui claramente pela minha equação. Se eu tiver um R1 mínimo, ou à medida que eu diminuo o R1, pode pensar assim também, o que acontece com a corrente no Zener? Ela aumenta. Né? Então, o que eu quero é, qual é o valor de R1
que vai me retornar a corrente IZ máxima. Então, por essa equação, se você isolar o R1, né, você vai chegar exatamente nesse valor. R1 tem que ser maior ou igual a esse termo aqui, a esse membro da equação. Por que maior ou igual? Porque se o resistor R1 for menor do que esse membro da equação, a corrente no Zener vai ser maior do que a corrente máxima, o que a gente não quer. Então, esse daqui é o limite o quê? É o limite inferior para R1. A gente quer que R1 tenha um valor sempre maior do que esse membro da equação, né? E, ao mesmo tempo, tenha um valor o quê? Menor do que RL multiplicado por VI menos VZ sobre VZ. Por quê? Porque assim a gente garante, né, a operação adequada do Zener naquela região de operação, em que ele vai estar, sim, conduzindo uma corrente reversa, regulando a minha tensão de saída, e tudo ao mesmo tempo respeitando os limites do meu diodo Zener. Para resumir toda essa história, né, trazendo aqui a equação geral disso, né, o que a gente tem que ter é o que está mostrado aqui aí como equação para você. O valor de R1 tem que ser menor do que essa parcela aqui, para garantir que a tensão VA, né, ela seja no mínimo VZ, e assim o diodo Zener vai estar em condução, então Zener em condução, e trabalhando na regulação de tensão, certo? E ao mesmo tempo, esse valor de resistência ele tem que ser maior do que esse outro membro, de forma a garantir, né, que a corrente IZ ela é menor do que os limites do seu diodo Zener, do que IZ máximo. Então, um termo garante que o diodo Zener está conduzindo e regulando a tensão, o outro termo garante, né, que a escolha do resistor garante que os seus limites estão sendo respeitados e você não vai ter nenhum tipo de problema, né, ao utilizar o diodo que você escolheu. Então, assim, você pode escolher o valor de R1 de modo a ter a operação adequada lá do seu regulador de tensão. Bom, pessoal, para estar fixando melhor, né, todo esse assunto de diodo Zener que a gente acabou de estar tratando, com certeza fica melhor a gente ver a aplicação disso em um exemplo, né? Com certeza isso vai ajudar vocês a entender melhor o funcionamento do Zener quando ele está inserido em um circuito ali trabalhando com a regulação de tensão. Então, trazendo um exemplo 18 aqui para a gente, o enunciado traz a seguinte informação. Um projetista tem a oportunidade de escolher a carga de um circuito regulador de tensão com base em 2 resistores. Então, ele pode estar utilizando um resistor RL igual a 1,2 kΩ, ou, na verdade, ele pode estar utilizando um resistor RL no valor de 3 kΩ. Veja que o valor do resistor de 1K, que seria o nosso R1, ele não vai estar mudando agora. O que ele tem é a opção de utilizar RL igual a 1,2 ou RL igual a 3 kΩ. Então, ele continua assim com o enunciado. Pede-se a verificação simultânea dos itens a seguir. Então, quais são eles? Então, qual desses resistores, ou quais desses resistores, né, seria adequado para utilizar no regulador? Em outras palavras, tem algum deles em que o regulador não vai funcionar? Ou o diodo, por exemplo, vai estar aberto, né, e a tensão lá na saída não vai estar regulada na tensão Zener? A gente vai ter que calcular e ver isso daí. Letra B. Qual é a corrente e a potência dissipada no Zener quando ele estiver conduzindo? Provavelmente ele está pensando aqui já em estar calculando esse valor de potência dissipada para estar escolhendo, né, com base em um datasheet, qual vai ser o diodo Zener que ele vai utilizar nesse circuito. Letra C. Caso o circuito não tenha o funcionamento esperado para uma dessas cargas, como corrigi-lo? Ou seja, uma vez que ele não esteja funcionando, ou seja, o diodo Zener não está regulando a tensão lá na saída, o que eu posso fazer para estar corrigindo esse problema? Então, vamos fazer com calma. A melhor maneira de estar resolvendo esse exemplo aqui é você fazer todos os cálculos utilizando o RL igual a 1,2K, depois fazer tudo novamente utilizando o resistor RL em 3 kΩ. Então, para uma primeira situação, eu vou utilizar o resistor RL
em 1,2K e vou fazer os cálculos no meu circuito. Então, eu trouxe aqui, para o primeiro caso, né, o nosso circuito equivalente vai ficar como? Então, tem lá a nossa tensão de entrada, que é de 16 volts, o resistor R1 de 1K, a tensão Zener que ele está colocando para a gente é de 10 volts no nosso circuito, né, e a resistência RL utilizada é a resistência de 1,2 kΩ. Nesse tipo de exercício que você tem o diodo Zener, pessoal, a primeira coisa que você deve verificar é se a tensão no ponto A, que é a tensão no Zener, né, CCVA, se ele é maior do que a tensão VZ. É difícil você só olhar para o circuito e já ter esse valor. Então, você precisa fazer as contas para saber se a tensão VA é maior ou não que VZ. Por que isso é importante? Porque se a tensão VA, né, a tensão ali no ponto, no catodo do Zener, se essa tensão ela for maior do que a tensão Zener, o diodo Zener está conduzindo e está regulando a tensão. Caso contrário, o Zener está aberto e o regulador não está funcionando. Como que eu consigo averiguar se a tensão VA está maior do que a tensão VZ? Então, eu consigo fazer isso colocando o diodo Zener aberto e vendo o valor de VA, que esse daí vai ser o valor, né, que o circuito imprimiria lá naquele ponto, caso não houvesse o Zener. Em outras palavras, a gente pode desenhar esse circuito de novo, né? Aqui, ó, substituindo o diodo Zener por uma chave aberta. Agora sim a gente consegue calcular a tensão lá no ponto A e vamos comparar com a tensão Zener, que é de 10 volts. Então, como que eu calculo VA? Basta aplicar lá as regras, né, as leis de Ohm que a gente aprendeu básicas lá em circuitos elétricos, né, de modo que a gente vai encontrar que a tensão VA é igual à tensão Vin, menos a queda de tensão ali no resistor, não é? VR1. Então, Vin menos VR1, que eu já vou substituir por R1, vezes a corrente, que eu vou chamar corrente IN, que é a corrente que está fluindo por esse circuito. Inclusive, também já vou desenhar ela aqui para vocês. Então, assim, né, aqui não tem segredo algum, a gente já conhece, já sabe, na verdade, fazer isso, né, a partir lá de circuitos elétricos. Então, a tensão VA vai ser igual a VIN, que é o quê? Que é 16 volts, menos o valor de R1, que é de 1 kΩ, a corrente IN. I é igual a V sobre R, esse circuito é um circuito série, né? Então, a tensão VIN está sendo aplicada nos dois resistores, né? Então, a corrente IN é formada ali por 16 dividido pela soma dos dois resistores, que aqui no caso, 2,2 kΩ. Então, assim, eu encontrar o meu valor da tensão VA, né, caso o diodo Zener esteja ali aberto. Vamos ver se esse valor é maior ou menor do que a tensão Zener. A tensão VA nos meus cálculos deu aproximadamente 8,73 miliamperes. Desculpa, 8,73 volts. Né? Ora, vejam vocês que a tensão VA, ela é o quê? Ela é menor do que a tensão VZ. Como consequência disso, o meu diodo Zener ainda não entrou na região em que ele está conduzindo, né? Se fosse para me desenhar o gráfico, lá do diodo Zener, né, que a gente já inclusive viu nessa aula, né? Aqui, ó, seria a tensão Zener. Esse aqui seria a tensão Zener e a minha tensão VA, ela estaria aqui. Ou seja, de fato, o Zener ele está aqui aberto e o regulador não está funcionando. Se eu calcular a tensão de saída Vout aqui, ó, se eu calcular a tensão Vout de saída, que é o produto de 1K2 vezes a corrente I, né, que passa por esses circuitos, vocês vão ver que ela não vai ser igual a 10 volts, que é a tensão que eu quero regular. Então, isso implica, né, só complementando aqui, isso daqui implica no diodo Zener aberto. E o regulador não funciona. Ou seja, para esse valor de carga, né, de RL igual a 1,2 kΩ, né, nessa configuração do circuito, esse regulador não está funcionando. Então, o que ele pediu para a gente?
Ele pediu na letra A para verificar quais desses resistores seria adequado. Então, a gente já sabe que o resistor R igual a 1,2 kΩ já não é adequado, né? A letra B não tem como a gente fazer porque a corrente, na verdade, ela é nula no Zener. Então, IZ é igual a zero e a potência dissipada também é igual a zero. A letra C pede para a gente ver, assim, caso o circuito não tenha o funcionamento esperado, né, como que a gente conseguiria estar corrigindo. Então, o que a gente poderia fazer aqui, nesse caso, é alterar o valor de R1, né, de modo que esse Zener passe a conduzir. Então, respondendo ali a letra C, deixa eu mudar a cor da minha caneta. Então, para a letra C, então, o que fazer para o circuito funcionar adequadamente? Funcionar adequadamente. Eu devo alterar o valor de R1. Então, temos que alterar o valor de R1. Agora, qual que seria o valor de R1? Qual que seria o valor de R1 que a gente deveria colocar ali, de modo que esse circuito funcionasse adequadamente? Bom, você poderia aplicar aquelas fórmulas que a gente acabou de deduzir, mas eu vou partir do princípio que você passou um tempão sem ver esse conteúdo e mesmo assim, né, com base na análise circuital, quer obter essa resposta, não lembra daquelas equações, o que é totalmente natural, você não vai lembrar mesmo. Então, como que eu resolvo isso? Eu sei que eu devo escolher um valor de R1 aqui, de modo que a tensão VA seja no mínimo igual à tensão VZ. Porque a hora que essa tensão for igual à tensão VZ, o diodo Zener vai passar a entrar em condução, e aí sim eu vou ter regulação de tensão. Então, é assim que eu vou ter que escolher o meu circuito, o valor de R1. Deixa eu colocar um pouquinho mais de espaço aqui para a gente. Então, tá. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal, com base nesse circuito, encontrar o valor de R1 para essa carga aqui, né, tá regulada a tensão em cima dela em 10 volts. Ou, em outras palavras, eu quero que VA seja igual a 10 volts. Bom, eu vou até fazer o seguinte, eu vou replicar esse circuito, vou copiar ele aqui, ó, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vou apagar essa parte de cima aqui que não nos interessa, né? Então, eu quero que a tensão VA seja exatamente igual a 10 volts. Então, eu quero que VA seja igual a 10 volts. Então, qual que é o valor? Agora eu vou apagar de 1K, porque a gente está querendo calcular. Então, qual que é o valor de R1? Qual que é o valor de R1 para esse caso? Então, tá, tudo bem. Como que eu consigo calcular isso daqui? Simples, né? Eu vou colocar aqui a queda de tensão, certo? Nesse resistor VR1 é igual a R1 vezes a corrente que está passando, que é a corrente IN, certo? E a tensão VA é exatamente igual a 16 menos essa queda de tensão VR1. Então, vai dar 16 menos o valor de R1 vezes a corrente IN. O que a corrente IN está passando? I é igual a V sobre R, não é? V sobre R. V é a tensão total, 16. R é o valor de R1 que a gente quer descobrir, mas o valor da carga aqui é de 1,2 kΩ. A gente sabe que para o diodo conduzir, né, no sentido reverso, essa tensão VA, nesse ponto, ela tem que ser igual à tensão Zener. Então, basta igualar tudo isso daqui igual a VZ. Então, 16 menos R1 vezes 16 dividido por R1 mais 1,2K igual a tensão Zener, que no nosso caso aqui é a tensão de 10 volts. Isso daqui vai implicar para você que você tem que utilizar um valor de R1, né, no mínimo, por isso que é menor ou igual, então no mínimo, na verdade, o máximo, né, no máximo um valor de acordo com as minhas contas, 720 ohms. Para chegar nesse valor, basta você isolar R1 aqui nessa equação, viu, pessoal? Então, utilizando um valor de R1 menor do que 720 ohms, você tem a garantia de que a tensão no ponto A, né, vai ser no mínimo 10 volts.
É que aí o Zener, a partir desse momento, ele vai regular aquela tensão lá, naquele ponto, nos 10 volts. Vejam vocês que o valor de R1 que estava nesse circuito é de 1 kΩ. Então, de fato, como 1 kΩ é maior do que 720, de fato, né, esse regulador Zener não estava funcionando adequadamente. Então, essa daqui foi a primeira parte do nosso exercício. Agora, resta para a gente fazer esses mesmos cálculos utilizando o valor de 3 kΩ, né, para ver se está funcionando adequadamente ou não. Então, vamos ver isso. Então, para o segundo caso aqui, ó, com resistor de 3 kΩ, a análise é a mesma, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que saber é a tensão VA, ou a tensão ali no catodo do Zener. Ela é, no mínimo, o valor da tensão Zener? Ou o diodo Zener ainda não chegou, né, na região de condução reversa? A gente precisa saber isso, né? A gente já aprendeu. Então, basta fazer o quê? Basta fazer a substituição do diodo Zener por uma chave aberta. Então, está aqui uma chave aberta. E a gente calcula o valor de VA, para saber se ele é maior ou não que o valor da tensão Zener. Então, o valor de VA vai ser igual a 16 menos R1, a queda de tensão aqui, né, em R1, VR1, que é igual a, essa queda de tensão VR1 é igual a 1 kΩ vezes a corrente que passa por aquele, né, resistor. A corrente, a gente já sabe que esse circuito é um circuito série, I é igual a V sobre R, né, então o V é 16, que é o V total, o R total aqui é 4 kΩ. Então, isso daqui vai dar 16 menos 1 kΩ vezes o quê? 16 dividido por 4 é 4, né? 1 sobre cada milho, então, vezes 1 milho. Bom, desculpa, 4 milho. Então, vai ficar 16 menos 4, que é igual a 12 volts. Ou seja, se não houvesse diodo Zener nesse circuito, né, a gente teria tensão VA igual a 12 volts. E como 12 é maior do que a tensão Zener, então a gente tem como conclusão disso que o diodo Zener está conduzindo na região reversa. Se ele está conduzindo na região reversa, é, claro, um claro sinal de que a tensão, né, em cima dele é a tensão Zener. Ele está regulando a tensão de saída, Vout, que é a tensão que eu quero regular. Tensão Vout está regulada ali na minha tensão Zener. Mas, agora, como a gente analisou o circuito sem o Zener, a gente já sabe que o Zener está no circuito e ele está, sim, de fato, conduzindo no sentido reverso. Então, a gente precisa substituir esse circuito, né, levando em consideração agora, né, a atuação do Zener. Então, a gente vai ter exatamente o mesmo circuito. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente o mesmo circuito, porém com a presença do Zener. E vocês bem se recordam que jeito que eu vou simbolizar o Zener aqui nessa situação? Como a gente tem uma corrente IZ para baixo, né, que é a corrente no sentido reverso que ele está conduzindo aqui, vou desenhar aqui em roxo, ó, existe uma corrente IZ para baixo, então a queda de tensão no Zener, ou a regulação dele, acontece para cima, no sentido contrário da corrente conduzida no sentido reverso. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma queda de tensão no sentido para cima. Qual que é o valor dessa queda de tensão aqui? Essa queda de tensão é a tensão regulada VZ, que no caso desse exercício é de 10 volts. Basta fazer a conta agora para a gente descobrir qual que é o valor da corrente, que ele pediu a corrente para a gente para saber o valor da potência dissipada. Essa corrente, a gente pode usar ali a lei de Kirchhoff das correntes, né, nesse nó, que é a corrente exatamente igual, a corrente Z exatamente igual à corrente IN menos a corrente IL. Então, IZ é igual a IN. Vejam vocês que, a partir do momento que eu tenho a presença do Zener, né, a tensão VA, ela está regulada e é igual a 10 volts. O Zener regula essa tensão em 10 volts. Então, qual que é essa corrente IN? Né, a corrente I é igual a V sobre R,
né, V no ponto da seta é 16 volts. A tensão na outra perna do resistor é VA, que é 10 volts, então, que vale a tensão Zener, então menos 10. O valor da resistência é de 1 kΩ. E a corrente IL? I é igual a V sobre R, a tensão no resistor é de a tensão Zener, que é de 10 volts. O valor da resistência é de 3 kΩ. Então, resolvendo esses valores aqui, vocês vão encontrar que a corrente Zener é aproximadamente igual a, deixa eu ver aqui nas minhas contas, igual a 2,67 miliamperes. Então, isso daqui é o valor da minha corrente no meu diodo Zener. Ele não pediu a corrente para a gente, ele pediu a potência. Né? Mas a potência, a gente já sabe, né? É V vezes I. A potência dissipada por esse diodo Zener é a tensão Zener vezes a corrente Zener. Então, de forma que a gente vai ter 10 vezes 2,67 mili, ou aproximadamente 26,7 miliwatts. Para que isso daqui é importante? Porque com base nesse valor aqui de potência, ele já consegue estar escolhendo o diodo Zener, né? Com base nesse valor de potência e também na tensão Zener de 10 volts, que a gente quer que o circuito tenha, né, lá na saída regulada, essa tensão de 10 volts. Então, utilizando esse valor de RL de 3 kΩ, o diodo Zener sim está regulando o circuito. Por quê? Porque ele está conduzindo no sentido reverso e está passando uma corrente, né, por ele. Nessa corrente é corrente de 2,67 miliamperes no sentido reverso, né, e ele está conseguindo fazer a regulação da tensão de saída. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa fazer nenhum tipo de correção, porque o circuito, sim, já está funcionando adequadamente. Vejam vocês que houve, então, sim, uma importância, né, de estar escolhendo o valor de resistência adequado para estar utilizando aqui no seu regulador, e ele está regulando a sua tensão lá de saída. Bom, pessoal, uma vez então que agora a gente já conhece, né, o funcionamento e aplicação do diodo Zener nos circuitos, né, como um regulador de tensão, a gente pode partir para as últimas aplicações que a gente vai ver aqui dos diodos, né? Existem diversas outras, a gente está trazendo só as principais. Então, aqui falando da aplicação como um limitador de tensão, que também é conhecido como ceifador de tensão. Primeira coisa para quê? Qual que é o objetivo de estar realizando uma limitação de tensão? Às vezes você tem lá no seu circuito algum elemento que ele não pode estar submetido a uma determinada tensão, né, maior do que um valor X. Né? Por exemplo, se ele não puder estar, que nem nesse gráfico aqui, submetido à tensão máxima dessa onda vermelha, e você quer que ele esteja submetido a uma tensão máxima igual a VCC, né, que eu trouxe aí em azul para você. Você pode utilizar um circuito limitador para limitar a tensão da onda de entrada naquele valor VCC, ou seja, não vai ter um valor acima daquele e não vai ter o prejuízo lá para o seu dispositivo que você está usando lá no circuito. Então, tá bom. Como que ele é formado, os circuitos dos limitadores, né? Você tem a presença de diodos, de resistores e de fontes de tensão, né, de forma que o aspecto gráfico vai ser aproximadamente esse que está mostrado na figura para vocês. E a gente tem tanto limitadores de tensão positiva, quanto limitadores de tensão negativa. Então, adentrando um pouquinho mais ao assunto e falando dos limitadores de tensão positiva, né, eu trago aqui na esquerda para vocês o nosso circuito limitador de tensão. Vejam vocês que eu tenho um resistor para estar limitando a corrente que passa por esse circuito, né, um diodo ideal em série com a fonte de tensão VCC, né, e o sentido que está colocado isso daqui é relevante para o funcionamento do nosso circuito, né, e a tensão Vout ela é a tensão em cima do resistor e da fonte VCC. A gente tem duas situações possíveis aqui para serem analisadas. A primeira situação é se a tensão Vin for menor do que VCC. Né? A segunda situação é se a tensão de entrada, Vin, for maior do que esse VCC. Então, para a primeira, né, vamos analisar com calma o que acontece aqui com o circuito equivalente. A gente já sabe que para o diodo conduzir, a tensão no catodo, ou aqui a tensão em que tem esse tracinho, né, do catodo,
a gente vai ter que ter ela menor do que a tensão no anodo. Em outras palavras, se a tensão no anodo for maior do que a do cátodo, o diodo conduz. Tá, qual que é a tensão aqui no cátodo desse diodo? A tensão no cátodo desse diodo é exatamente a tensão VCC, porque a fonte VCC está impondo aquela tensão lá. Então, quando que esse diodo vai conduzir? Ele vai conduzir apenas quando a tensão Vin for maior, né, do que esse VCC. Caso a tensão Vin seja menor do que VCC, o que acontece? A tensão Vin aqui no anodo vai estar, a tensão no anodo menor do que a tensão no cátodo. Então, para esse primeiro caso, como Vin é menor do que VCC, a gente tem o diodo, né, de acordo com o modelo ideal, funcionando como uma chave aberta. Se o diodo está como chave aberta, que jeito que fica essa tensão Vout aqui, ó? Essa tensão Vout, vejam vocês que não tem nenhum tipo, não há passagem de corrente por esse circuito, e você tem aqui aplicado na entrada o seu Vin, a tensão Vout, ela é exatamente igual a Vin, né? Por quê? Porque a queda de tensão no resistor é nula, porque não tem corrente passando por esse circuito. O produto R vezes I dá zero. Então, a tensão Vout é exatamente igual à tensão Vin. Agora, se a tensão Vin ela for maior do que a tensão Vout, desculpe, a tensão VCC, né, e a gente vai estar nessa parte aqui, ó, que eu desenhei em cima aí para vocês do circuito, né, aí sim a gente tem o diodo entrando em condução. Então, esse diodo ideal, ele se comporta como se fosse uma chave fechada, né? Aqui fica bem claro que a tensão Vout, nessa tensão que está aqui, ó, Vout, é exatamente igual à tensão VCC. Por quê? Porque agora existe sim uma passagem de corrente pelo meu circuito, e temos aqui uma queda de tensão VR. Então, de forma que a tensão Vin, ela não aparece mais lá na saída. O que aparece na saída é a tensão VCC. Então, para valores de Vin que estejam acima de VCC, a tensão na saída vai estar grampeada, ela vai estar ali limitada à tensão VCC. Então, de forma gráfica, o que a gente tem, pessoal, é exatamente esse resultado que eu vou desenhar para vocês em verde aqui. Então, com base nessas equações, caso Vin seja menor do que VCC, a gente vai ter Vout igual a Vin, então a onda verde vai ser igual à onda vermelha. Agora, se a tensão Vin tiver um valor superior a VCC, né, a nossa tensão vai estar igualzinho a VCC. Então, a minha onda verde vai ser igual à onda em azul, né? E assim vai continuar durante todo, né, o semiciclo e assim por diante, já que o sinal passa a se repetir no tempo, né? Então, esse daqui vejam vocês que agora eu tenho um limitador, né, em mais VCC. Então, um limitador de tensão positiva, né? Uma aplicação básica para os diodos, inclusive. Para limitar essa tensão de forma negativa, o princípio é o mesmo, né? Bastando você inverter a polaridade aqui, né, tanto do diodo quanto da fonte de tensão VCC. Aqui, nesse caso, né, a análise é exatamente a mesma, né? Você tem que pensar quando o diodo vai conduzir e quando ele vai bloquear, né? Se vocês analisarem aqui com calma, vocês vão ver que, caso essa tensão Vin ela seja maior do que menos VCC, né, eu desenhei aqui em cima para vocês verem, essa região seria, né, toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui Vin é maior do que VCC, né, nessa região, o que a gente tem aqui é o diodo diretamente ou reversamente polarizado. Dá uma pensada aí para vocês verem, e vocês vão analisar, a partir do momento que vocês analisarem isso daqui, vocês vão ver que o diodo está o quê? Ele está aberto, né? Que essa tensão aqui, ó, que na verdade que esse diodo ele comporta-se como uma chave aberta, né? E se ele comporta como uma chave aberta, a tensão Vout ela é exatamente igual à tensão Vin de entrada, né? Porque a tensão Vin está sendo aplicada aqui, o circuito aberto não apresenta nenhum tipo de corrente, né? Então a queda de tensão em R é zero, então a tensão Vin vai aparecer lá na saída. Caso contrário, né, caso Vin seja menor do que menos VCC, e eu esteja nessa região aqui,
que eu acabei de indicar para vocês. Então, agora sim, o diodo conduz, né? Por causa que a tensão no cátodo vai estar menor do que a tensão no anodo. Então, a gente pode substituir o diodo por uma chave fechada, e aí a tensão Vout vai ser exatamente igual a menos VCC, certo? Então, a gente tem agora uma limitação, né, na parte negativa da onda. De forma gráfica, o que a gente vai ter é Vout igual a Vin. Deixa eu desenhar aqui em verde para manter o padrão. Então, Vout é igual a Vin para Vin maior do que menos VCC. Então, vai ser a onda em verde igual a onda em vermelho, até o ponto em que a onda vermelha passa a ser menor do que a onda em azul. Quando a onda em azul, né, quando a onda vermelha atingir ali o limiar da onda azul, a gente vai ver ali a limitação, né, dessa tensão no valor de menos VCC, né, porque Vout vai ser igual a menos VCC nesse caso. Então, continuando aqui, a minha onda verde de saída vai ser igual à minha onda azul, estando assim, então, a tensão limitada no valor negativo que você deseja. Né? E, claro, isso vai se repetir à medida que a tensão de entrada vai variando aí no tempo. Conhecendo o limitador positivo e agora o limitador negativo de tensão, o que se espera é a gente poder também estar utilizando os dois em conjunto. Né? E esse é o princípio básico do limitador duplo de tensão, o limitador de tensão duplo. Né? Você vai ter ali no seu circuito equivalente, né, uma junção tanto do limitador de tensão positiva, né, que seria ali, né, o diodo da esquerda, né, quanto o diodo da direita, limitando a tensão para valores negativos. Então, uma vez que você utiliza o limitador de tensão duplo, você vai estar limitando a sua tensão tanto para valores positivos quanto para valores negativos, né, de forma que o diodo D1 vai atuar para limitação para valores positivos, limitando a tensão lá na saída no valor da tensão da fonte VCP, enquanto o diodo D2 vai estar limitando a tensão no sentido negativo, né, e limitando essa tensão no valor VCN. Bom, então se fosse para me desenhar aqui a tensão em verde, que seria a tensão de saída desse circuito, ela seria igual a Vin, né, enquanto esse valor de Vin não for maior do que VCP. Assim que Vin for maior do que VCP, o diodo D1 vai conduzir, e a tensão da saída vai estar limitada lá no valor dessa fonte. Já a hora que a tensão da entrada ela diminui do valor de VCP, né, então a saída, o diodo D1 passa a não conduzir mais, né, e a saída vai contar ali com o mesmo valor da onda de entrada. Uma vez que a onda de entrada atinge o valor de menos VCN, o diodo D2 agora vai entrar em condução. Com o diodo D2 em condução, acontece a limitação ali no valor negativo de menos VCN. E assim por diante, né? Esse sinal vai se repetir aí ao longo do tempo, à medida que Vin vai percorrendo lá, né, o seu semiciclo positivo e negativo lá na entrada. Então, dessa maneira, você consegue, então, estar limitando o valor da tensão do seu circuito, tanto para mais, né, tanto ali em mais VCP, quanto para menos, né, limitando a tensão em menos VCN. Bom, assim a gente responde a nossa terceira questão-chave, que é como que se dá o funcionamento dos circuitos limitadores de tensão. Então, a gente viu ali que a partir do uso, né, de fontes CC também e de diodos em série com essas fontes, né, em uma determinada configuração, você consegue fazer a limitação da tensão, né? Então, essa daqui é uma aplicação, né, que você vai ter ali quando um determinado elemento do seu circuito não pode ser submetido a um valor elevado de tensão e você quer limitar a um valor conhecido. É claro que você precisa, então, do emprego de uma fonte de tensão e também dos diodos. Tá, tudo bem, mas qual que é a diferença de um circuito limitador, que a gente acabou de ver agora, para os diodos Zener, já que os diodos Zener também podem fazer essa limitação de tensão? Então, o primeiro aspecto é o aspecto de componentes do circuito, porque os limitadores de tensão, eles necessariamente precisam de ter fontes de tensão lá no seu circuito. A gente viu, por exemplo, lá aquela fonte de tensão VCP limitando o valor da tensão positiva, a fonte VCN limitando o valor da tensão negativa, coisas que no diodo Zener não
são necessárias, né? O diodo Zener, ele limita a tensão lá em VZ, ou regula a tensão lá em VZ, sem a utilização aí dessas fontes de tensão auxiliares ou externas aí ao seu dispositivo que já está ali no diodo, né? Além disso, pessoal, os limitadores, né, Zener, eles são geralmente trabalhados por uma potência bem inferior em relação aos limitadores, utilizando esse circuito que a gente acabou de analisar agora, né? Então, os diodos Zener, eles são empregados, né, geralmente em circuitos de potência baixa, né? Enquanto esses limitadores que a gente acabou de analisar, eles podem ser utilizados em aplicações aí de maior potência, né? Então, essas aí são as diferenças básicas entre um limitador Zener, né, e um circuito limitador, utilizando diodos e fontes de tensão. E assim a gente fecha essa parte aí de circuitos limitadores ou também ceifadores, que também são conhecidos pelo nome de ceifadores, esses circuitos que a gente acabou de analisar. Então, pessoal, a gente já pode agora passar para o nosso penúltimo tópico da unidade 3, né, falando ali dos grampeadores de tensão. Bom, o objetivo básico dos grampeadores de tensão, pessoal, é deslocar a forma de onda da entrada, né, deslocar o valor médio dela, seja para cima, seja para baixo. Você consegue estar fazendo isso com os diodos, né? Só que você vai deslocar essa forma de onda sem alterar, né, a forma de onda dela. Por exemplo, se ela for uma retangular, ela vai continuar sendo uma forma de onda retangular. Então, como um exemplo, eu trouxe aqui para vocês, né, imagine que eu tenha a tensão de entrada em vermelho aí no seu circuito e você quer alterar ela, nível médio, né, adicionando o nível médio de VCC, que é a onda em azul aí que está na tela para vocês. Então, eu quero, na verdade, subir o nível médio dela sem alterar essa forma de onda quadrada que ela tem, né, essa forma de onda que está apresentada aí na figura, no gráfico. Bom, então, dessa forma, se eu somar ponto a ponto o valor de Vin com VCC, eu vou obter o valor que eu quero lá, né? Na verdade, a forma de onda que eu quero na minha saída para o Vout. Eu vou desenhar em verde aqui o meu Vout. Vejam vocês que o máximo valor da minha onda vermelha é de V máximo. Só que agora, como eu vou estar deslocando para cima, né, essa onda, o valor máximo dela vai ser o quê? A soma de V máximo mais o valor da onda azul, que é VCC. Então, desloquei VCC para cima. Então, o máximo vai até VCC. Então, a de 0 até T sobre 2, né, durante esse intervalo, né, então a onda vai ficar com esse valor, a onda de saída. Né? A hora que for T sobre 2, como a minha entrada, ela inverte o seu valor agora para menos V máximo, né, só que aí eu vou ter que somar VCC a esse valor. Então, o valor que vai estar lá embaixo vai ser menos V máximo mais VCC. Então, ela vai deslocar até menos V máximo mais VCC. E vai ficar nesse valor de T sobre 2 até T, e vai assim completar o seu período, né? E vai voltar a se repetir no tempo. Então, vejam vocês que o que eu fiz foi pegar uma onda Vin, né, que tinha um valor, um nível médio ali que era nulo, né, na entrada, né, eu desloquei esse Vin para um valor superior de nível médio, né, mas mantendo a mesma característica de onda quadrada. Ou seja, eu não alterei nenhum tipo de característica de frequência, né, eu alterei apenas o quê? O nível médio dessa onda de entrada. Isso com o circuito, utilizando aí apenas diodos, resistores, capacitores e também fontes CC, que é a fonte CC lá da sua entrada. Como que é o circuito para fazer isso aqui utilizando o diodo? O circuito, um exemplo, é esse que está aí para vocês agora na tela. Vejam vocês que eu tenho um capacitor em série com a fonte de entrada, né? E a carga em paralelo com o resistor lá na saída. Nesse circuito, pessoal, eu vou estar aplicando essa forma de onda quadrada de Vin aí que vocês estão vendo na tela, né? O segredo para estar entendendo esses grampeadores de tensão é você estar compreendendo ali principalmente a carga do capacitor. Para começo de conversa, a gente vai considerar o capacitor com um valor de capacitância elevado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai se descarregar lentamente no tempo, que para um determinado período eu posso considerar, inclusive, que o capacitor praticamente não se descarrega. Então, isso é importante para o meu circuito, né, justamente para o capacitor não ficar descarregando e carregando a todo instante. Né? Então, o capacitor com um valor de capacitância
elevado, né? Quando você for analisar um circuito, né, você tem que estar sabendo ali qual que é a condição de carga inicial do capacitor. Geralmente começa com zero, né, e à medida que você vai passando ali pelos ciclos, né, da tensão de entrada, o capacitor vai se carregando, né, até ele atingir aquele valor de capacitância que é o valor de regime permanente, que a gente chama. Tá, tudo bem. Para você estar descobrindo o valor dessa capacitância já em regime permanente, o que eu sempre sugiro é você estar analisando o circuito, né, com o diodo fechado. Se o diodo estiver fechado, qual que é a tensão que vai estar submetida ao capacitor? Né? Nesse caso aqui, vejam vocês que se o diodo estiver fechado ou estiver conduzindo, né, eu vou até substituir aqui no meu circuito, para ficar bem mais fácil de ser entendido. Se eu fechar esse diodo, a tensão que o capacitor vai estar sendo submetido, a tensão VC, é exatamente a tensão da entrada, é exatamente a tensão VIN. Então, a tensão que esse capacitor está carregado em regime permanente é a tensão VIN. Bom, mas agora vamos analisar, então, o nosso circuito de acordo com essa forma de onda de tensão de entrada VIN aí que está na imagem para vocês. Tá, a primeira coisa, vamos analisar de 0 até T sobre 2, e durante esse intervalo de tempo, a gente tem a tensão aplicada na entrada igual a um valor mais VIN. Então, se eu quiser, inclusive, eu posso desenhar aqui, ó, no meu circuito, uma tensão mais VIN positiva. Bom, pessoal, nesse caso, o nosso diodo, se vocês bem analisarem aí, vocês vão ver que a tensão que o diodo está sendo submetido, ele está sendo submetido a uma tensão direta, né? E, inclusive, como aqui a gente está considerando um diodo ideal, esse diodo ele vai estar conduzindo. Então, o diodo, durante essa parte de 0 até T sobre 2, o diodo vai ser considerado aqui uma chave fechada. Qual que é a tensão VC? É nítido que a tensão VC ela é igual à tensão VIN e a tensão Vout, como a gente tem aqui um curto-circuito no diodo, né, o diodo é uma chave fechada, né, a tensão Vout ela é igual a 0 volts, ou seja, não existe diferença de potencial ali, né, entre os terminais do resistor. Então, VC é igual a VIN e Vout é igual a 0. Agora, quando eu tiver no período de T sobre 2 até T, né, durante o período negativo, né, que a gente vai ter ali a entrada com o valor de menos VIN, aí a situação já vai mudar um pouco. Eu posso colocar, inclusive, aqui na entrada, para ficar fácil, ó, a forma de onda da tensão de entrada com o valor negativo, por isso que eu simbolizei o polo positivo da bateria aqui, ou da fonte de entrada para baixo. Então, esse valor vai ser de menos VIN. Lembrando que a tensão VC, ela se carregou com o valor de VIN no semiciclo anterior, né, e o capacitor, como ele tem, né, uma capacitância elevada, ele vai demorar a descarregar, então aqui, durante esse semiciclo, né, negativo, ele continua carregado com VIN, né, isso é importante. Como que fica o diodo aqui? O diodo, ele está agora nessa situação reversamente polarizado, se vocês bem perceberem. Então, se ele está reversamente polarizado, o modelo dele é um modelo de chave aberta, ou seja, não existe passagem corrente por ali. Vejam vocês que, durante agora esse período, né, a tensão no capacitor, né, a tensão no capacitor, ela continua carregada lá com o VIN. Na verdade, aqui, ó, VC vai ser o quê? Vai ser menos VIN, menos a tensão lá na saída, que é o Vout. É só que como o capacitor ele tem, né, na verdade, uma capacitância elevada, ele vai permanecer praticamente com o valor VIN durante todo esse semiciclo. E a tensão de saída? Vejam vocês que a tensão de saída aqui, o sentido positivo que está adotado, né, para cima, ela é igual ao quê? Ela é igual a VC, né, mais VIN, só que os sentidos estão o contrário. Se você fazer a lei de Kirchhoff das tensões, a LKT, né, você vai ver que VA percorrendo no sentido anti-horário, essa malha externa, vai ficar Vout mais VC mais VIN é igual a zero. Ou seja, Vout é igual a menos VC menos VIN. A gente sabe que a tensão VC, ela lá no período anterior, né, no semiciclo positivo, lá da tensão de entrada, ela era igual a VIN. Então, a gente pode escrever que Vout é igual a menos 2 VIN. Então, Vout é igual a menos 2 VIN.
Olha só que interessante. Agora a nossa tensão, ela está lá em menos 2 Vin, né, como mínimo, e o máximo dela está em zero. Né? Então, ou seja, eu consegui fazer um deslocamento de um sinal que estava lá com o máximo em V máximo e o mínimo em menos V máximo, eu desloquei ele todo ele para baixo. Né? E assim eu grampeei a tensão, né? Por isso que ele é chamado de grampeador, né, em um valor de 0 e menos 2 Vin. Graficamente, para ficar mais claro isso, né? Eu trouxe aqui o gráfico para vocês para a gente traçar como que ficaria isso. Então, durante o período, né, em que a gente está ali de 0 até metade de T, né, na verdade até T sobre 2, a tensão Vout ela é igual a zero porque o diodo está conduzindo, né? Então dá um curto-circuito lá na saída. Então, é zero durante o período de 0 até T sobre 2, de 0 até T sobre 2, e depois ela vai para menos 2 Vin, ou seja, vai deslocar para baixo, aqui, menos 2 Vin, de T sobre 2 até T. E assim vai continuar repetindo, porque o sinal da entrada é um sinal que se repete no tempo, né? Então, de T sobre 2 até T, esse valor tem o valor mínimo aqui, né? É menos 2 vezes Vin. Se vocês perceberem e compararem a onda vermelha da entrada com a onda em verde da saída, a única coisa que foi feita, pessoal, foi deslocar, né, esse valor para baixo. Eu desloquei o quê? Eu desloquei Vin para baixo, certo? O valor que eu desloquei ali foi um valor de Vin, né, nessa onda de entrada para ter a minha onda lá na saída. E a forma de onda, a frequência, elas são exatamente as mesmas. Apenas o valor médio que antes, né, que antes era ali zero, agora ele foi alterado para o valor médio agora negativo. Claro, vai depender aí da sua aplicação, onde é que você vai estar utilizando, né, essa forma de onda nesses parâmetros aí. Então, o resultado disso é um deslocamento de menos Vin na onda de entrada. Então, a saída ela vai ser exatamente a onda de entrada deslocada para baixo de uma tensão Vin. Isso devido lá, claro, né, à presença do capacitor que trouxe esse efeito aqui para a gente. Bom, então dessa maneira a gente responde a nossa quarta questão-chave, né, que ela estava ali dizendo qual que é a principal finalidade dos grampeadores de tensão, né, e a gente viu aqui então que a principal finalidade é a gente ter na saída uma forma de onda, né, de tensão igualzinha à forma de onda da entrada, porém deslocada com um determinado valor médio, né, que você vai estar escolhendo aí para a aplicação. Bom, com base nisso, então, a gente já pode passar para a última, né, aplicação que a gente vai ver dentro aqui da nossa disciplina relacionado aos diodos, né? Existem diversas outras, a gente está trazendo as principais, né? Então, que são exatamente os multiplicadores de tensão. Então, o objetivo dos multiplicadores de tensão, como o próprio nome diz, é você ter na saída, né, uma tensão que é multiplicada, né, em relação à entrada. Então, além dela ser multiplicada, ela ainda é uma tensão retificada, né, multiplicada ali, né, por um determinado múltiplo, por exemplo, de 2, 3, 4 ou mais vezes, né, em relação à entrada. Isso, claro, vai permitir você ter valores cada vez maiores, né, de tensão na saída, né, e tendo como uma desvantagem básica que os diodos presentes no circuito também vão ter cada vez mais valores maiores, né, ali sendo submetidos a uma tensão reversa cada vez maior. Bom, então, os componentes utilizados, né, são fontes de tensão, geralmente transformador, geralmente abaixadores de tensão, né, diodos e os capacitores. Então, aqui eu trago para vocês um dobrador de tensão de meia onda, né, ou seja, apenas, né, metade, né, da onda ela vai estar sendo dobrada, mas da mesma maneira ela está sendo retificada, é um sinal CC lá na saída, a partir de um sinal CA na entrada, tudo bem? Né? Então, aqui, ó, o que a gente vai supor, claro, os diodos ideais e os capacitores com uma constante de tempo elevada. Mais uma vez, a gente já sabe que isso quer dizer, né, que o valor de capacitância é elevado o suficiente para que durante um período curto de tempo ali da entrada, né, o capacitor praticamente não
se descarregue. Então, com base nisso, né, analisando esse circuito, a gente pode analisar tanto para o semiciclo positivo da tensão Vin, ali no secundário do transformador, quanto para o semiciclo negativo e ver o que acontece. A chave, pessoal, é sempre a gente ver ali, né, tentar encontrar a tensão a qual o capacitor está carregado inicialmente. Que nem eu disse para vocês ali no tópico anterior, para você ver isso, basta você analisar a situação em que o diodo está fechado. Nesse caso aqui, se o diodo D1 estiver fechado, né, a gente fica claro ali que a tensão VC1 vai ser exatamente a tensão no secundário do transformador, a tensão Vin. Então, o capacitor ele vai estar carregado com o valor de tensão que é a tensão Vin de pico, ou Vin máximo, né, ou né, pode dar um nome que você quiser, desde que você entenda, né, que o valor ali da tensão que está sendo carregado é o pico da onda de entrada no secundário do transformador. Tudo bem, sabendo isso, então, a gente já sabe que VC1 vai estar carregado com V pico, né? A gente pode analisar o semiciclo positivo e negativo de Vin. Analisando primeiro para o semiciclo positivo de Vin, né, a gente sabe, durante esse semiciclo, né, fica evidente, né, que esse diodo D1, né, se você percorrer, inclusive, a malha e ver o sentido de tensão, na verdade, de corrente que o secundário do transformador está impondo ali naquele circuito, você vai ver que o diodo D1 vai estar diretamente polarizado, né, até porque a tensão no catodo ela está menor do que a tensão no anodo, como deve ser para polarização direta. Tá, então a gente pode substituir o diodo D1 por um curto-circuito, né, ou uma chave aberta, ou desculpa, uma chave fechada. Substituindo ele por uma chave fechada, a gente já chega aqui no que acabamos de conversar, de que VC1, que é a tensão no capacitor C1, ela é exatamente igual à tensão na entrada Vin. Mas eu estou interessado aqui em saber qual que é o valor da tensão de saída Vout. Vejam vocês que o diodo D2, como ele tem aqui no seu catodo uma tensão positiva sendo aplicada, já que a gente está aqui no semiciclo positivo de V1, né? Então, esse diodo D2, ele está aberto. Ou seja, ele pode ser substituído lá de acordo com o modelo, né, ideal do diodo, a gente pode substituir ele por uma chave aberta. E a tensão Vout, a gente conclui que vai ser igual à tensão VC2. Bom, Lucas, mas qual que era a tensão VC2? Para a gente estar respondendo essa pergunta, a gente vai ter que analisar o semiciclo negativo, daí a gente vai conseguir responder qual que é a tensão Vout durante o semiciclo positivo. Então, partindo para o semiciclo negativo, o que a gente vai ter agora, pessoal, para o semiciclo negativo dessa tensão no secundário transformador, é uma inversão dos papéis dos diodos. O diodo D1 agora, ele vai estar reversamente polarizado pela tensão Vin. Ele vai estar, então, sendo substituído por uma chave aberta. Já o diodo D2, né, como agora eu estou impondo uma tensão que vai polarizar esse diodo D2 diretamente, né, ele está em condução ou pode ser representado lá de acordo com o seu modelo de tensão, né, o modelo ideal, por uma chave fechada. Então, aqui uma chave fechada para o diodo D2. Né? Como que fica, então, agora a tensão na saída Vout? Qual que é o valor da tensão Vout? Olha só, se vocês rodarem a malha aí no sentido anti-horário, né, vocês vão ver que a tensão Vout ela vai ser exatamente igual a menos VC1 menos Vin, certo? Lembrando que Vin está negativo também nesse momento, né, que a gente está analisando o semiciclo negativo. VC1, a gente viu no semiciclo anterior, no semiciclo positivo, que o capacitor se carregou com Vin, que é a tensão de pico máxima da entrada. Então, a tensão Vout, né, a tensão Vout, ela pode ser escrita como menos 2 Vin pico, ou seja, o máximo valor da tensão de entrada multiplicado por 2, né? Então, vejam vocês que esse capacitor, como também tem um valor elevado de capacitância, ele também, ali durante o semiciclo positivo, ele também vai estar carregado com esse valor, né? Já que ele não vai se descarregar, né, rapidamente. Então, lá na situação anterior,
enquanto Vout era VC2, a gente pode escrever que Vout é igual a menos 2Vin, né, que é exatamente a tensão que está lá no semiciclo negativo. Isso porque C2 tem um valor elevado de capacitância, um valor elevado suficiente, na verdade, de modo que a descarga dele vai ser muito lenta, né, e durante o semiciclo positivo, ele vai conseguir manter a tensão ali em menos 2 Vin. Vejam vocês que dois aspectos importantes. O primeiro deles é que eu retifiquei, de fato, a minha onda de entrada, ela só tem agora um valor que é contínuo no tempo, né, um valor que não troca, né, entre valores positivos e negativos, né, e além disso, né, eu tenho agora uma inversão, né, eu tenho um valor que é menos 2, vem, o menos indica essa inversão, que eu tenho um valor negativo lá na saída em relação ao sentido que eu adotei aqui como positivo. Se fosse trazer isso para um gráfico, a gente teria exatamente o comportamento que eu vou desenhar aqui em verde, né? Que tanto para o semiciclo positivo da tensão de entrada, quanto para o semiciclo negativo da tensão de entrada, a gente vai ter lá na saída um valor, né, dependendo, claro, do tamanho dos capacitores, que vai ficar aproximadamente constante, né? Eu vou colocar aqui aproximadamente constante para valores elevados de capacitância, então um valor constante em menos 2 Vin. Né? Então, se eu estivesse utilizando, por exemplo, um retificador de onda completa, um retificador de meia onda com um filtro capacitivo de elevado valor, eu teria a onda aqui em roxo, né, representando a minha saída. A partir do momento que eu estou utilizando o multiplicador de tensão, eu vou ter a onda em verde, né, que é justamente um valor multiplicado, né, e também invertido, certo? Esse é o valor que eu vou ter lá na minha saída a partir de um valor de tensão alternada no tempo na minha entrada, utilizando esse circuito multiplicador de tensão. Bom, é possível também ter um multiplicador ou um dobrador, né, aqui, de onda completa. Para isso, basta, né, eu estar utilizando essa configuração que está mostrada aí para vocês, né, em que eu vou ter aqui, durante o semiciclo positivo da tensão no secundário do transformador, a condução de D1. Então, eu vou colocar aqui, ó, D1, ele conduz, eu vou representar por ON, como se ele estivesse sendo ligado, entre aspas, né, para ficar fácil aqui para a gente entender. Então, o diodo D2, ele está reversamente polarizado, então ele está em bloqueio ou off, certo? A tensão no capacitor C1 nesse instante, qual que ela é? Quando o diodo D1 conduz, né, a tensão que vai ser aplicada aqui no capacitor C1 é exatamente a tensão Vin. Então, a tensão VC1 é igual a tensão Vin. Se você aqui, ó, substituir o diodo D1 por uma chave fechada, você vai ficar claro esse comportamento. Claro, e também diodo D2 por uma chave aberta, né? A tensão VC2. A tensão VC2, ela era o que estava na situação anterior, né? Ou seja, no ciclo anterior, no semiciclo negativo, que é o que a gente vai analisar logo em seguida. Isso, mais uma vez, porque eu estou supondo os capacitores com elevadas constantes de tempo. Então, Vout vai ser o quê? Vai ser Vin, né, que é exatamente a tensão em VC1, mais VC2. VC2 a gente vai analisar, no caso, logo a seguir. Né? Então, vou até colocar um ponto de interrogação, porque a gente vai analisar o VC2 logo agora a seguir. Durante o semiciclo negativo de Vin, agora, o diodo D1 ele vai estar em bloqueio, né? Então o diodo D1 vai estar em bloqueio e o diodo D2 vai estar conduzindo, né? A tensão VC1 ela continua igual à tensão anterior, porque o capacitor tem uma capacitância elevada e ele está lá, assim, mantendo aquela tensão Vin. Então, a tensão em VC1 continua sendo Vin, e substituindo aqui o diodo D1 por uma chave aberta e o diodo D2 por uma chave fechada, vai ficar bem claro para você que a tensão VC2 ela vai ser exatamente a tensão Vin. Né? Então, VC2 é igual a Vin, de forma que vai carregar o capacitor com essa tensão. E Vout, já que é a soma dos dois, vai ser igual a 2 Vin. Então, aqui, ó, como o capacitor C2, no semiciclo seguinte a este do negativo, que é o positivo, vai manter a sua tensão, quer dizer que ele vai manter durante o semiciclo positivo uma tensão Vin.
E eu já posso substituir aqui, ó, na equação de Vout, né, como fica Vin mais Vin, vai ficar 2Vin. Então, durante todo ali a operação do multiplicador, do dobrador de tensão, eu vou ter um valor CC, né, que tem ali um nível praticamente constante, a depender do tamanho dos capacitores, ali em 2 vezes Vin. E esse valor de Vin é o valor de pico, certo? Então, eu vou até escrever aqui, ó, é o valor de pico da tensão de entrada. Se você for levar em consideração a queda de tensão nos diodos, então esse valor vai ter que ser subtraído do valor lá da tensão de joelho do seu diodo. Então, esse daqui é o funcionamento do dobrador de tensão. E assim a gente fala da nossa quinta questão-chave, né, que é em que situações que os multiplicadores de tensão serão melhor empregados, né? Eles vão ser melhor empregados quando você não tiver meios, né, de estar tendo ali uma tensão na sua saída que seja um valor maior do que a tensão lá na entrada. E às vezes você não está ali com recurso suficiente para, por exemplo, estar utilizando eletrônica de potência, que daria estar por fazendo isso também, mas às vezes você não está com esse recurso, né, e às vezes o dobrador ou o triplicador de tensão vai estar atendendo bem a sua situação aqui. Porém, tem que pensar sempre que, à medida que as tensões nos circuitos vão aumentando, tanto as correntes, né, os picos de corrente lá nos capacitores e também o valor da tensão reversa em que cada diodo vai estar submetido, também aumenta. Então, você vai ter que estar escolhendo diodos que estejam, né, aptos a estar suportando cada vez tensões maiores, né, cada vez correntes de pico por causa das cargas e descargas dos capacitores maiores também. Bom, assim a gente finaliza a nossa parte 3 da unidade 3, que é de aplicações do diodos, e também a gente termina a parte de conteúdos dos diodos.